Lamentações 3:1. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras, ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me os grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Fechou os meus caminhos e por aí vai. Olha para cá, por favor, o restante eu vou explicando. Você deve lembrar do contexto de Lamentações que eu tenho pregado aqui nos últimos domingos. O contexto era que Jeremias estava vendo uma cidade arruinada. Nada, basicamente, estava de pé. As famílias tinham sido dizimadas. Pobreza, imoralidade, acabou tudo. Fome. As poucas pessoas que sobraram viviam na miséria e as outras foram levadas como escravo para a Babilônia. Uma situação degradante, terrível. E então Jeremias vem e diz: eu vi a ira de Deus. A questão é, quem era Jeremias, né, que viu a ira de Deus? Jeremias, de fato, dentre aquele monte de pessoas que se diziam povo de Deus, mas eram perversas. Jeremias era um santo, era uma luz no meio das trevas. Ele, durante tempos, durante anos, estava avisando o povo: arrependam-se, 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 senão o Senhor virá. E o povo não dava ouvidos para esse homem. Jeremias, de fato, queria o bem do povo, por isso, durante anos, ele abriu os olhos da congregação e dos filhos de Deus. Você deve se lembrar, semana passada, que eu disse que o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro profeta, é aquele que vem e mostra o erro das pessoas. E Jeremias, no capítulo 2 de Lamentações, quando ele condena o falso profeta, o falso pastor, ele diz: sabe quem é o falso? Sabe como definir um falso pastor? Não é aquele apenas que rouba o dinheiro da igreja, não é aquele apenas que engana de forma bem clara as pessoas, mas o falso pastor é aquele que não expõe as maldades do povo. É isso que Jeremias. Eles não trazem a maldade de vocês à tona, ele disse no capítulo 2. E em Jeremias 6,14, ele ainda diz assim: os falsos homens de Deus, eles curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ou seja, você chega todo torto na igreja. O falso pastor diz: não tem problema não, está tranquilo, está favorável. Pode ficar do jeito que você quiser. Ele não vai em amor e diz para você: irmão, isso aqui você precisa mudar. Irmã, isso aqui você precisa mudar. Esse tipo de roupa você tem que parar de vestir. Esse tipo de palavreado você tem que trocar. Ele não diz, ele não confronta. E Jeremias diz que esse é o falso pastor. Então Jeremias, um homem fiel, durante anos, pregou a palavra de Deus para o povo. Mas mesmo assim, sendo fiel, sofreu muito por conta do pecado das outras pessoas. Porque você sabe, quando nós pecamos, nós diretamente sofremos por conta dos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Nós somos atingidos diretamente. Mas às vezes não apenas quando nós pecamos, quando outras pessoas também pecam, nós também sofremos. Se você tem um pai que nunca se preocupou com a sua educação, em angariar bens para que você possa ter uma vida melhor, nunca quis saber de nada, apenas curtir a vida, pode ter certeza, você vai sofrer. Em comparação com pessoas que tiveram pais que foram zelosos, que deixaram bens, que deram direção para os filhos. Mas uma coisa é fato, o efeito do pecado, todos nós experimentamos. Você sabia que cristão morre, né? Cristão fica doente. Que é algo mais angustiante do que enterrar entes queridos? É sofrimento, é angústia, é terrível. O choro e o sofrimento que nós passamos hoje são consequência do pecado. Nosso, mas também de outros. Tudo que nós sofremos hoje é consequência do pecado. Todo o nosso choro, todo o nosso pranto. É por isso que em Apocalipse termina dizendo assim, que quando o Senhor vir, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É apenas lá que nós não vamos chorar mais. Porque nesse mundo, infelizmente, desde que Adão fez a lambança, desde que Eva fez a lambança junto com seu marido,
Cardos e abrolhos brotaram da terra e nós sofremos por conta disso. Portanto, é importantíssimo um pastor pregar sobre lamentações, para que você saiba que tem dias que você vai chorar, tem dias que você vai passar por angústias. A vida cristã não é um voo cruzeiro, não é uma vida que você não vai passar por problema algum, que mal nenhum vai chegar à tua tenda. É que alguns usam o Salmo 91 no contexto errado. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. Calma aí, é necessário se explicar corretamente o Salmo. Hoje vivemos uma época de muita infelicidade. Sabe por quê? Nunca fomos tão infelizes, porque nunca temos buscado tanto a felicidade. Pastor, isso aí parece um paradoxo, não entendi nada. Exatamente dessa forma. O ser humano nunca foi infeliz do jeito que ele é, porque ele tem se preocupado demais em buscar a sua própria felicidade. Eu garanto a você, busque, dedique toda a sua vida em prol apenas da sua felicidade. O que você vai encontrar? Desgraça, miséria e infelicidade. É assim que acontece. Já viu? Quantas moças às vezes dizem assim: olha, eu preciso curtir a vida, eu preciso aproveitar a vida, eu só quero ser feliz. Igual uma vez eu vi uma moça, ela estava separando o marido dela, com criança pequena, eu dizendo: não faz isso, moça, o que ele fez dá para perdoar, você também erra. E ela disse assim para mim: pastor, e a minha felicidade fica onde? Eu olhei para a menininha: e a felicidade dela fica onde? Não é assim que muitos são? São egoístas, pensam apenas em si mesmos. Olha o exemplo do filho pródigo. Aloprou de ficar na casa do pai. Não, dá o dinheiro aí que eu quero ir embora, quero curtir a vida. Não é isso que muitos jovens fazem hoje? Estão de saco cheio da família porque acham: meu pai é retrógrado, minha mãe é muito ultrapassada, eu preciso ser feliz, e não dá ouvidos. Por conta disso, o que segue é desgraça. Mas não apenas com filhos, pais também. Você pensa que não? Mas pais que não têm disposição a se sacrificar pelos filhos, porque muitas vezes filho você tem que sacrificar por ele. Pais que não têm o desejo, ou pelo menos não querem nunca se sacrificar em prol da esposa. Esses, podem ter certeza, vão descobrir que a vida é angustiante. Hoje nós vivemos uma geração onde as pregações favoritas são 5 princípios de como ser feliz no seu casamento, 5 princípios de como ser próspero, 5 princípios de como alcançar o sucesso. Olha, nada contra aquilo que está na Bíblia. Nós também pregamos sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre prosperidade, mas tem pessoas que querem apenas isso. E se esquecem que o paradoxo da vida cristã é assim: olha, quem está disposto a sofrer, aquele que se dispõe a sofrer, é esse que vai alcançar a felicidade. Se você tem dúvida, é isso que Jesus disse: bem-aventurados os que choram, felizes aqueles que choram. Consegue perceber que não é feliz só apenas aqueles que sorriem? Bem-aventurado aquele que chora. Olha o que Paulo diz em Coríntios, para os Coríntios: o amor tudo sofre. Talvez você casou pensando assim, né? Felizes para sempre. Porque normalmente no casamento, nos filmes, como que acontece? Na hora que está no casamento ali, né, no altar, você aceita esse como esposo, como marido? Sim, feliz para sempre. Acaba ali o filme. Mas se esquece que ali começa a vida. Tem que ir lá na casa da pessoa para saber o dia que a esposa não faz comida. Feliz para sempre, às vezes dá uma travada. O dia que o marido, às vezes, vai jogar futebol, chega tarde. Às vezes é vontade de mandar lá por raio que eu parta. Mas aquele que não está disposto a sofrer, não vai ser feliz. Se você, meu irmão, não tem disposição, às vezes, para aguentar o tranco, a dificuldade, a tristeza e o sofrimento, é bem provável que você jamais vai conseguir a felicidade verdadeira. Porque o sofrimento de muitos é porque eles não estão dispostos a sofrer por alguém, a sofrer por alguma causa. E por conta de não ter essa disposição, o sofrimento sempre bate à porta. Para ser feliz é necessário aprender a sofrer. É o que nós vemos aqui no livro de Lamentações. Até o nome do livro é sugestivo, né? Lamentações. Aprender a sofrer é necessário. Aprender a aguentar os problemas, a tomar a cruz. Não é interessante que o símbolo do cristianismo não é uma coroa, não é um cetro, mas é uma cruz, símbolo de renúncia.
ou seja, apenas aqueles que aprendem a renunciar, vão alcançar a verdadeira felicidade. Jeremias passou diversas situações de angústias terríveis. E assim como ele, sendo servo de Deus, passou por esses momentos difíceis, eu tenho certeza que nós também temos muito a aprender com as situações que ele passou. Eu quero passar aqui então alguns princípios. Põe lá, primeiro princípio. Situação de desgraça total. Situação de desgraça total é o que nós vemos aqui. Você pode acompanhar comigo o versículo 1 de novo, de Lamentações 3? Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Se você for lendo até o versículo 17, você vai ver que Jeremias continua dando exemplos do juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Não era sobre os ímpios, sobre os assírios, sobre os babilônios, não, sobre o seu próprio povo. Do versículo 1 ao versículo 17. E ele começa a citar algumas coisas que ele também estava passando, angústias que nós também às vezes somos dispostos a passar. Versículo 2. Ele me levou e me fez andar em trevas. Você sabe, andar em trevas é o estado clássico da vida do ímpio. O ímpio está em trevas, diz a Escritura. Mas interessante que Jeremias disse aqui que ele estava enfrentando a mesma coisa. A minha vida é só trevas. Não é assim que às vezes acontece em alguns momentos também na minha e na sua vida? Há momentos que nós, para todo lugar que olhamos, parece que estamos perdidos, que tudo está escuro, que não há solução, que não há uma luz no fim do túnel. Há momentos na nossa vida que parece que perdemos o chão, perdemos o rumo. A minha esposa conta para mim que o primeiro marido da mãe dela, ele saiu para trabalhar, para jogar bola, se eu não me engano. Ele foi jogar bola, só que daí estava demorando para voltar. E a mãe dela conta aqui, olha, cadê, não sei se era Manuel o nome dele, não lembro. Cadê o Manuel? Não vem. Tarde da noite chega o carro da funerária e come morto. Parece que um caminhão acertou ele no meio do caminho lá. Você imagina que momento de angústia. Meu marido está vindo do serviço, daí chega a funerária, está aqui, voltou. Dolorido. Numa situação dessa, imagina só. Você perde o chão. Mesmo sendo crente, Jeremias passou por momentos assim, nós também podemos passar. Jeremias passou por momentos de enfermidade. É o que diz o versículo 4. Fez-me envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Você já encontrou com pessoas que às vezes você vê, faz tempo que eu não vejo fulano, uns 3 anos. Daí você vê o fulano que fazia 3 anos que você não via. Você vê, nossa, parece que envelheceu 10 anos. O que aconteceu? Daí vai ver, está com problema com o filho, esposa, com o marido. E o tempo parece que envelhece de uma maneira tal que é terrível. Mas é claro, não apenas esse tipo de envelhecimento. Você sabe que a velhice natural também vai chegar a nós. Vai chegar a mim e a você. Por mais que alguns dizem assim, olha, a terceira idade é a melhor idade. É nada. Mentira. A melhor idade é a idade de moleque, você corre, não cansa. Agora, quando a gente vai ficando mais velho, você sabe que é terrível. Paulo diz assim, ainda que meu homem exterior se corrompa, ou seja, o nosso corpo naturalmente ele vai se desgastando. Você sabe, com a idade você fica mais feio. As rugas vêm, fica mais esquecido. A velhice faz isso comigo e com você. Ficamos mais limitados. Ou você consegue fazer as coisas que você fazia antes, quando você tinha 18 anos? Duvido. Falei para os irmãos, esse dia estava jogando bola ali. Antes eu jogava bola a tarde inteira, no sol. Uma maravilha. 2 piques que eu dei, o pulmão quase saiu. Ai, meu Deus. E eu vendo um moleque de 18 anos correndo igual um raio. Eu falei, Deus do céu, o que tomou Red Bull? Só pode. Mas a idade chega. É claro, né? Há coisas boas também quando chega a idade. Experiência, sabedoria. Quanto mais velhos ficamos, mais sábios somos. Mas a idade é terrível. Já percebeu que às vezes você tenta fazer uma coisa e não consegue? Coisa que fazia antes? Minha esposa esse dia estava dando risada, porque eu não sei o short que eu fui colocar assim, eu não estava conseguindo abaixar. Peguei, chutei para cima, peguei para pôr de novo. Falei, nossa, 33 anos já está assim. É que eu estava com dor nas costas, falei para ela, né? Mas como o irmão me disse, olha, depois de 50, se você acordar sem dor, você está morto. O normal é dor. É isso que a idade faz. Mas não apenas por isso. Olha, Jeremias também passou por dores, versículo 5. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Estava cercado de angústia e desgraça.
Às vezes é isso que nós vemos no trabalho. Trabalho é um ninho de cobra. Só pessoas querendo o nosso mal. Mas às vezes também estamos cercados de desgraça na família. Jeremias estava passando por esse período terrível em casa, no serviço. Depois ele diz no versículo 6, fez-me habitar em lugares tenebrosos, habitação ruim. Meu irmão, ainda que você tenha a melhor casa da nossa cidade, você mora no Brasil, sua habitação é ruim. Fazer o quê? Esse país socialista, quase comunista, a gente, quase metade do nosso salário é imposto. Você tem noção do tanto que você podia ter a mais se fôssemos governados por homens honestos, liberais na economia? Esse é o nosso país terrível. Pastor, mas tem gente pior. É óbvio que tem. Tanto é que tem gente da Venezuela querendo vir para o Brasil. Olha que absurdo. Meu Deus, para isso querer vir para o Brasil. Jesus amado, é porque lá o negócio deve estar ruim mesmo. E de fato, é horrível. A fome predomina. O socialismo acabou com aquele país. Um amigo meu foi à Venezuela, ele disse que lá existem filas quilométricas para se comprar papel higiênico. Pão, só rico compra pão lá, que a padaria é do Estado. O Estado dá farinha, o Estado dá tudo, e por isso que é tudo caro. Carne, meu irmão, esquece. Esquece. Então podemos também habitar em lugares ruins. Jeremias diz que ele passou por prisões, versículo 7, cercou-me de um muro e já não posso sair. Olha, não há um relato histórico que Jeremias ele foi preso numa cadeia literal. Ele foi jogado num poço, isso é verdade. Mas, ainda que não venhamos a enfrentar uma cadeia literal, assim como Paulo enfrentou, lembra Paulo? Paulo esteve preso 2 vezes, e na segunda vez morreu na cadeia. E esse foi o apóstolo que escreveu 2/3 do Novo Testamento. Morreu sem ninguém, numa cela. Mas ainda que nós não venhamos a enfrentar uma cadeia literal, você sabe, há coisas que podem nos prender. Uma pessoa que vive na cama, acamada, ela está presa àquilo ali. E não é apenas ela. As pessoas que cuidam dela também. Porque não podem fazer tantas coisas mais. Porque tem alguém para cuidar. Então, vai falar que isso não nos limita. Vai falar que a falta de dinheiro não limita a mim e a você. Daí você vê seu menininho só passa as coisas caras na TV para comprar, né? Só brinquedinho caro. Daí seu menino quer, você não tem condição. Isso é limitação. Isso é prisão. Podemos passar por vários tipos de prisão. Jeremias, para ser pior ainda, a oração dele não foi atendida. Que coisa. Olha o versículo 8, você pode acompanhar comigo? Ainda quando clamo e grito. Você sabe, tem uma diferença de você orar quando você fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Tem diferença de você clamar, né? Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aí Jeremias passou desse nível. Senhor, me ajuda. Gritou. Imagina o desespero desse homem por conta da circunstância que ele passava. Ainda quando clamo e grito, ele não admite a minha oração. Meu irmão, Jesus Cristo teve um momento na sua vida em que o Deus Pai não ouviu sua oração. Lembra no Getsemane, quando ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Deus não passou. Não, isso aqui eu não vou atender. Isso aqui faz parte do meu plano. Isso aqui você vai ter que passar. Vai ter que sofrer por isso. Ora, se Jesus Cristo não teve todas as suas orações ouvidas, por que você acha que eu e você, Deus vai ter que ouvir tudo que a gente pede? Tudo que a gente fala, Senhor, faz. Você acha que tudo Ele vai ter que fazer do nosso jeito? Paulo orou insistentemente por conta, alguns teólogos dizem que era de uma enfermidade física que ele tinha, um espinho na carne. E olha, ele disse que ele orou constantemente para que Deus tirasse esse espinho. Sabe o que Deus disse para ele? Não vou tirar. A minha graça te basta. É o apóstolo Paulo. Ele diz, já que o Senhor não quer tirar, amém. Vou me gloriar nas fraquezas, nas tribulações, nas injúrias, no sofrimento. É assim que acontece. Deus, de forma soberana, sempre vai guiar eu e você pelo caminho melhor, ainda que seja através de nãos. Porque às vezes os nãos que nós ouvimos, não é apenas Deus nos privando de prazer. É Deus, na verdade, querendo nos livrar de algo ruim que pode acontecer lá na frente. E talvez isso possa também estar acontecendo com você. Você há tempos orando por alguma coisa e nada, e nada, e nada. Pode ter certeza. Se Deus não te deu, é porque não vai fazer bem para você. Se seu filho pede as coisas que você sabe que são coisas ruins, você vai dar? Não vai. E Deus também é da mesma forma. Jeremias passou por humilhação, versículo 14, acompanhe comigo. Lamentações 3,14. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo.
e a sua canção todo dia. O que Jeremias está dizendo aqui, olha, fizeram musiquinha de zombaria para mim. Você pensa que o bullying surgiu agora, né? Não foi, não. Já tinha lá atrás. Você lembra que com Saul também fizeram musiquinha para ele? É que o povo é terrível, né? Eu falo para você que às vezes o povo da igreja, graças a Deus, nós somos crentes, mas até dentro da igreja tem bullying às vezes. Olha o que diz a Bíblia. Saul tinha matado 1000 homens na batalha, daí Davi saiu e matou 10.000. E o povo fez uma musiquinha. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. É mais ou menos a musiquinha que o pessoal faz, né? Corinthians tem Mundial, Palmeiras não tem. Tinha bullying até naquela época. Mas olha que terrível, as pessoas tiravam sarro dele. Chamaram Eliseu de calvo, careca. Tá certo que uma ursa saiu e comeu esses jovens, né? Mas bullying teve em todo o tempo. Jeremias passou humilhação, foi terrível. Hoje em dia as pessoas não aguentam nada. Qualquer coisinha fica magoadinha, já viu? O pastor não me cumprimentou, não vou mais. O fulano passou na rua e virou a cara. Mas não é, às vezes estava olhando para outra coisa. Você pensa que você é o centro do universo, você não é. Daí qualquer coisinha fica magoado, qualquer coisinha fica triste. Belém, nunca mais cuide bem, não quer falar com as pessoas, mas olha a diferença. Esses homens de Deus aguentaram humilhações terríveis. E mesmo assim não blasfemaram. Diz a Bíblia que Jesus, as pessoas zombaram dele também. Lembra quando ele estava na cruz? Quando as pessoas, antes de crucificar ele, colocaram ali a coroa de espinho na cabeça dele, dava bufetada nele e disse: profetiza quem te bateu. Ou seja, você não é bom para adivinhar? Adivinha aí, rapaz. Depois dele crucificado, olha o que as pessoas disseram: salvou a tantos, não salva a ti mesmo, desce da cruz. Você consegue imaginar você afrontar o Deus onipotente? Desce daí. Jesus diz: rapaz, se eu quisesse eu mandava uma miríade de anjo, acabava com tudo agora. Mas você imagina, você saber que você pode arrebentar com aqueles caras e você tem que aguentar? Foi isso que o nosso Cristo fez. Mesmo pessoas íntegras, fiéis, podem passar por escárnio, por zombaria. Decida ser honesto lá no seu trabalho, onde todo mundo passa a mão no patrão. E você diz: não, eu vou compactuar com isso. Não faz parte da minha índole. Sabe o que eles vão dizer para você? Você é um otário. Você é um bobão. Olha o tanto de dinheiro que ele ganha nas nossas custas. Temos que pegar um pouco a mais, senão ele vai levar tudo. E você não compactua com isso, você é o quê? Você é o bobo. Você é o otário do trabalho. É assim que as pessoas fazem. Ridicularizam o tempo todo aqueles que fazem as coisas corretas. Olha o tanto de jovens que eu já vi que por conta da sua fé em Deus, às vezes são ridicularizados na escola, na faculdade. Experimenta um jovem, um adolescente de 15, 16, 17 anos, falar assim lá na escola: eu nunca beijei ninguém, estou guardando para minha esposa. Meu irmão, você vai virar o extraterrestre na escola. BV, sabe o que é BV, né? Boca virgem. Experimenta uma menina de 18 anos, um rapaz de 18 anos, fala que é virgem. Você vai ser a referência do que é retrógrado. Também sofremos por conta da nossa honestidade. Jeremias teve falta de paz, versículo 17. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Você sabe, Jesus prometeu nos dar paz, mas a promessa de nos dar paz não significa que nós não podemos passar por tormentos, por dificuldades, por dias onde o sol parece que é coberto por nuvens e o céu se torna de bronze. Podemos sim passar por momentos assim. Você já leu o livro de Salmos? Você vê cada crente ali, meu irmão, com umas expressões terríveis. Por exemplo, o salmista diz assim: a minha alma está angustiada até a morte. Você já passou por esse tipo de angústia? Fala assim: vou morrer. É isso que o salmista estava dizendo. Tem tanta angústia na minha vida que eu vou morrer. Talvez você nunca passou por isso. O outro salmo, o salmista diz assim: a minha pele grudou dos meus ossos. Que ele está dizendo: olha, estou passando tanta fome que o que sobrou foi pele e osso na minha vida. Não tenho o que comer. Acabou a paz. E era crente. Era servo de Deus. Portanto, cristãos verdadeiros também podem enfrentar momentos em que parece que a paz se esvainece. Isso levou Jeremias, sabe, a fazer o quê? A ser tentado. A ser tentado a blasfemar e a desistir de Deus. Este é o segundo princípio. Põe lá, segundo, por favor. Segundo princípio: perder a esperança em Deus. Versículo 18, você pode acompanhar comigo? Então disse eu, Jeremias dizendo: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Você consegue imaginar?
um homem que foi fiel a Deus a vida toda, que Deus vinha e falava para ele: Jeremias, diga isto daqui, um instrumento na mão de Deus. Desesperado, sem esperança. É isso que aconteceu com ele. Jeremias pensou assim: será que valeu a pena todos esses anos de fidelidade? Será que valeu a pena ter largado o mundo para servir a Deus? Ele teve dúvida. A vela da esperança dele, com os anos, parece que começou a apagar. Não é isso que pode acontecer também com a gente? Às vezes a gente procura fazer aquilo que é correto, mas de repente parece que só bomba que cai na cabeça da gente, angústias em cima de angústias, e a gente pensa: mas calma aí, parece que sem Deus eu estava melhor. Sem Deus não tinha tanta angústia, agora decidi fazer o que é certo. Olha o tanto de tribulação. Jeremias passou por essas crises dizendo: Senhor, não é possível. Será que valeu a pena? Mas não apenas ele, Elias também. Grande homem de Deus, profeta, também passou por dificuldades. Meu irmão, Elias não foi qualquer homem, não. Não foi qualquer profeta, não. Lembra a Bíblia diz que Elias orou e disse assim: eu vou orar e não vai mais chover. 3 anos e meio sem chover. Você imagina eu fazendo isso aí? Eu vou orar aqui, não vai chover durante 3 anos e meio. É isso que aconteceu com Elias. Depois de 3 anos e meio, Elias vem e diz assim: agora eu vou orar e vai descer chuva. E ele ora e cai chuva. Olha como esse homem foi instrumento das mãos de Deus. Depois diz a Bíblia que ele enfrentou 850 falsos profetas de uma vez só. Aqueles falsos profetas começaram a construir um altar, e Elias disse assim: olha, vocês fazem um altar para o seu Deus e eu vou fazer para o meu. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então eles começaram, fizeram o altar, começaram a fazer a dancinha da chuva lá, né? Ou a dancinha do fogo, e nada. Elias ainda tira sarro neles: eu acho que o Deus de vocês sai de férias, hein? Deve estar lá para Dubai, algum lugar assim. Literalmente, ele tira sarro. Então Elias vai e constrói um altar. Depois que ele constrói um altar, ele joga água em cima. Meu irmão, o que pega fogo com água? Nada. Então Elias vai e ora a Deus. E Deus manda fogo e consome a água, o sacrifício, o altar e tudo. Isso é homem de Deus. Sabe o que é interessante? Elias fez tudo isso. Depois uma mulher chamada Jezabel falou que ia matar ele. Você imagina se é você: rapaz, eu orei, o céu parou. Eu orei, choveu de novo. Eu orei, desceu fogo do céu. Quem é essa mulherzinha aí? Senhor, só um raio na cabeça. Elias podia fazer isso. Sabe o que Elias fez? A mulher colocou medo nele. Elias fugiu. Elias pediu a morte para si. E como que pode? Um homem desse fez tantas coisas grandes usadas por Deus e com medo de uma mulher. Passou angústia a ponto de pedir para morrer. Dizia: Senhor, me leva, eu não aguento essa mulher. Devia ser o cão chupando manga, Jezabel, é óbvio, né? Mas você imagina a angústia. Mas não apenas ele, Jezabel. Não apenas Jezabel colocou medo nele. Diz a Bíblia que Jó também amaldiçoou o dia do seu nascimento. Você já fez isso alguma vez? Lembrando, Jó era o homem mais rico do Oriente da sua época. Diz a Bíblia que Jó, então, depois que começa a acontecer aquele monte de coisa com ele, morre os 10 filhos, perde riqueza, perde saúde, a única coisa que sobra é a jararaca da mulher. E era uma jararaca mesmo. Então diz a Escritura que Jó fica bravo com Deus e amaldiçoa o dia do seu nascimento. E todo o livro de Jó, se você ler, você vai ver, é Jó brigando com Deus. 42 capítulos. Deus, por que você fez isso? Deus. Brigando com Deus. Como pode? Mas sabe qual que é a diferença? Sabe o que reestabeleceu Jeremias? O que restabelece homem de Deus, o que pode restabelecer a mim e a você no dia da angústia? É a gente saber que ainda há solução. No versículo 20, olha que interessante, você pode acompanhar comigo, versículo 19, versículo 20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Jeremias está orando com o Senhor. Está difícil. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Absinto é uma bebida amarga. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias está angustiado. Lembra da minha aflição. Mas olha o versículo 21. Parece que de repente a história muda. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Guarde bem esse versículo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. No versículo 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você percebeu
que Jeremias, no meio da angústia, da aflição, da desgraça, ele não aprendeu algo novo. Ele apenas relembrou aquilo que ele já sabia. Ele apenas trouxe lá de trás à memória aquilo que podia dar esperança a ele. E olha para você ver, o que podia dar esperança para ele. Ele não pensou, ai, como era bom antes, Judá e Israel. Se toda a cidade tivesse erguida novamente, isso vai me dar esperança. Não, não é isso que traz esperança para ele. Ele não pensa na família, ele não pensa em dinheiro, porque convenhamos, o dinheiro dá esperança para muitos. Jeremias não. Sabe o que ele diz? Eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança, diz ele, as misericórdias do Senhor. Terceiro princípio, a misericórdia divina. Jeremias, ele olha o caos, tudo sofrido, e ele diz, como ter esperança nessas coisas? Então Jeremias, diante de toda desgraça, de famílias dizimadas, de ruínas, de pobreza, de miséria, ele diz assim, Deus ainda tem sido misericordioso para com a gente. Você consegue ter essa visão? Diante de uma desgraça total, você dizer, Deus ainda é misericordioso. Foi exatamente o que ele fez, porque ele sabe, nós merecíamos ser destruídos por completos, mas a bondade do Senhor não consumiu a todos, a ponto de sobrar alguns. Ele sabia, o Senhor tem nos dado menos do que merecem as nossas transgressões, e por conta disso ele conseguia ver misericórdia ainda. Da mesma forma, sabe por que eu e você podemos olhar para a nossa vida, por mais desgraçada que ela esteja, por mais ruim que ela esteja, e mesmo assim ter esperança? Porque Deus com certeza ainda tem tido misericórdia de nós. Deus ainda tem cuidado de nós, Deus ainda continua sendo bom. Você não tem recebido, meu irmão, o que você verdadeiramente merece. Eu não tenho recebido. Se nós tivéssemos a consciência do que nós merecemos, e daquilo que Deus tem nos dado, nós também poderíamos dizer assim como Jeremias, as misericórdias do Senhor ainda estão sobre minha vida, porque o Senhor não tem me consumido por completo. Agora, quem que pode olhar para uma cidade, para uma civilização destruída e ainda dizer, Deus é bom? Quem? Apenas aqueles que se veem como pecador, e por conta disto são gratos a Deus. Do contrário, ninguém pode. Se você não se vê como pecador, se você se vê como merecedor de algo, você sempre vai achar que Deus está em falta contigo. Você sempre vai achar que você não tem tudo que você merece. É porque você ainda não se viu como pecador. É por isso que muitos reclamam, esse salário que eu tenho, olha o ímpio ganhando tanto, e eu esse salário de miséria. Olha esse carro velho, esse salário terrível, esse emprego, essa igreja que eu não aguento mais. Reclama de tudo. Sabe por quê? Porque você não tem se visto como pecador, como pecadora. E por conta disso você acha que você merecia algo melhor. Não merecia. A semana eu conversava com o irmão, ele me dizia assim, pastor, eu fico até triste, essa palavra que ele usou, né? Olha quanto que o senhor ganha agora na igreja, e olha o que o senhor ganhava antes. O senhor estudou a vida toda para passar no concurso, para conquistar o seu sonho, para ter um bom salário. Minha turma falta pouco tempo para ir a segundo sargento já. E o salário não é ruim não, bom, tirando os benefícios. Ele disse, mas como o senhor larga isso? Para ganhar, o senhor ganha hoje. E às vezes eu começo a ouvir essas coisas, e eu não percebo às vezes a voz do diabo. Você pensa que não? Eu começo a ficar, Senhor, verdade, hein? Eu começo a lembrar que tem culto que eu já fiz aqui, sabe para quantas pessoas? Três pessoas no culto. 3. E fica, Deus, não é possível. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço. 3 pessoas na igreja. Outra coisa, esse carro velho que vira e mexe, eu ligo para os meus irmãos, vem aqui me ajudar. Essas coisas começam a bater angústia. E às vezes eu não percebo. E a blasfêmia começa a tomar conta do meu coração. Eu lembro do meu último filho que nasceu agora, com outro que nasceu no particular. Esse eu pensei, a esposa vai morrer. Não morreu, aleluias. Daí nasce o menino. Falei, esse já era. O menino nasce todo roxo. Minha esposa às 4 da manhã foi ter filho 4 horas da tarde. O menino nasceu. Eu falei, nossa, é moreninho, igual do meio. Mas não era, estava roxo o menino, Jesus amado. Depois de uma semana que a enfermeira da UTI foi em casa lá e disse-me, pastor, não falei nada aquele dia para o senhor, porque o senhor já estava meio chocado, viu? Que seu menino estava ruim.
Tanto é que as criancinhas tudo ali, né, no vidro do berçário, só o meu que não. Ô louco, é especial demais esse menino aqui. Eu começo a ver e começo a comparar com o outro que nasceu no particular. Aleluia. Quarto, só para minha esposa. Sky, frigobar. Uma enfermeira só para ela. A comida, ela comia eu junto. Oh, Deus do céu, maravilha, hein? Para você gostar de comida de hospital, meu irmão, era bom demais o negócio. Então eu começo a lembrar, e às vezes eu olho para mim hoje, e às vezes eu sou tentado a ficar angustiado. A dizer, será que valeu a pena? Não foi isso que Jeremias disse aqui? Senhor, tudo que eu tenho feito, valeu nada. Olha esses falsos profetas aí, que a igreja dele só cresce, troca de carro cada 6 meses. Eu troco cada 6 anos, e olha lá. Somos tentados. Mas então, sabe o que eu faço? Eu olho porque eu realmente merecia. Eu tenho consciência disso. Eu tenho certeza. Falei, Deus, o Senhor ainda tem dado muito mais do que eu mereço. Eu vou andar de carro, meu irmão. Puxa, vi meu carro. Você já andou nele, você sabe como que é, né? Parece uma escola de samba dentro do carro. Não sei quem estava andando comigo esse dia. Nossa, pastor, por que seu carro fica tremendo? Eu falei, fazer digestão, quando você almoça e anda. E às vezes eu sou tentado a ficar triste, mas aí eu lembro, eu não merecia nada dessas coisas. E Deus tem dado muito mais. Deus tem sido gracioso comigo. Portanto, não há possibilidade de nos aproximarmos de Deus sem consciência de que nós não merecemos nada. Você jamais vai se aproximar de Deus achando que você é merecedor de algo. Eu sei que às vezes você pensa que seus pais são ruins, talvez. Olha, eu já vi histórias terríveis de pais que abusaram da própria filha. Algo terrível. Daí você pensa, pastor, você não sabe o pai que eu tive. Eu não sei o pai que você teve, mas eu sei o pai que você merecia. Seu pai merecia ser o capeta, o chifrudo. Você está no lucro. Pastor, você não sabe a família ruim que eu tenho. O pai, o patrão. Meu irmão, você merecia coisa muito pior. Então olhe pela ótica de que Deus ainda tem sido misericordioso para com você. É verdade, ainda nós sofremos as limitações do pecado. Como eu disse, envelhecimento, dores, angústias. Mas se eu e você tivermos consciência de que somos pecadores, de que somos indignos, de que a única coisa que merecíamos era o inferno, vai ser muito mais fácil de você ser grato. Vai ser muito mais fácil de você de fato conhecer a Deus verdadeiramente. É só assim que pecadores podem experimentar a graça e a alegria de Cristo. Jeremias, ele profetizou anos anteriores as desgraças que aconteceriam caso não houvesse arrependimento. O povo não se arrependeu. Então, ele vê o cumprimento das suas próprias palavras. Põe ali os versículos, por favor, calma. Jeremias 9:11, olha o que ele diz. Ele profetizando lá atrás, né? Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Ele disse, olha, isso o Senhor vai fazer se vocês não se arrependerem. O povo não deu ouvido. Jeremias 16:4. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. Olha a humilhação. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer e não vão ter a dignidade nem de serem enterrados, mas vão servir de comida para bicho. Essa era a profecia dele. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Você já passou em algum lugar e viu o urubu comendo carniça? Era isso aqui que Jeremias estava profetizando. Povo de Deus, arrependa-se. Senão é isto que vai acontecer com vocês. Põe os próximos lá. Neemias. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esdras também profetizou o que aconteceria com o povo. Mas em Lamentações 5:11, olha o que diz. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. É claro, Jeremias aqui, ele está dizendo um eufemismo, que é uma forma carinhosa, polida de dizer algo grave. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: foram estupradas as mulheres e as virgens na cidade de Judá. Nossas esposas, nossas filhas pequenas, nossas virgens foram estupradas. Esta era a desgraça que estava acontecendo. E para completar ainda, põe ali Lamentações. Lamentações 4:9.
Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Ou seja, mais feliz foi quem morreu com a espada atravessando. Consegue imaginar uma felicidade dessa? Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta de produto dos campos. Ou seja, elas iam pouco a pouco definhando por conta da fome. É igual o que Hitler fez em Auschwitz. Deixar o povo sem comer, magreza, 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 morte. Era isso que estava acontecendo. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Você sabe o que é cozeram, né? Fizeram caldo, comida dos próprios filhos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Quer algo mais angustiante do que isso? Não tenho o que comer. Vamos comer o quê? Olha para o bebezinho, é a única coisa que tem. Come ele. Canibalismo. Tudo por conta do pecado do ser humano. E lembrando, isso aqui aconteceu não foi com os ímpios, foi com o próprio povo de Deus. Era Deus mostrando para eles: vocês não se arrependeram quando eu disse para se arrepender. 70 anos depois, Esdras chega para ajudar na reconstrução, o que tinha sido profetizado também. E Esdras vê essa desgraça. E Esdras vai orar. Sabe com que Esdras ora? Põe lá, por favor. Esdras ora assim: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras. Você percebeu que o homem de Deus ele fica colocando a culpa? Ah, foi o governo. Ah, o governo é terrível. Culpa da esposa, do marido, das circunstâncias, da falta de emprego. Não. Olha como o homem de Deus ora. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, nossas más obras, nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou. Olha a oração dele. Tudo isso aconteceu por conta do nosso pecado. Jeremias também diz isso: nós pecamos. Ele não põe a culpa nos outros. É o que muitos põem, né? Ah, adulterei porque a mulher uma semana dormindo de calça jeans, não aguentei. Olha a diferença. Nós temos feito errado. Nós. E ele termina e diz assim: ó, o Senhor ainda tem dado menos do que nós merecemos. Ele também consegue ver a graça de Deus, mesmo em meio à desgraça. No versículo 14 ele diz: tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações. Ou seja, eles tinham casado com pessoas que não eram do povo de Deus. E Deus falava: não case com pessoas que não sejam do povo de Deus. Por conta disso a desgraça também tinha vindo. E ele disse: tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu, assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Olha o que ele diz: a gente está vendo a desgraça por conta do nosso pecado, e daí, vamos continuar no erro? É óbvio que não. Essa é a diferença, e é assim que eu e você devemos fazer: não culpar a Deus, mas olhar para si mesmo. Lamentações ainda é a misericórdia de Deus. Por isso que não importa a desgraça que nós estejamos passando, provavelmente é por conta dos nossos pecados, e Deus ainda tem dado menos do que nós merecemos. Quarto princípio: atitudes no meio do caos. Porque é óbvio, né? Você viu aqui a causa do problema, a consequência do problema, e eu espero que você, assim como eu também, queira descobrir um jeito de como resolver essas coisas, porque nós também somos povo de Deus. Quais atitudes, então, nós podemos ter em meio ao caos? Primeiro, versículo 24, você pode acompanhar comigo? A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, porém esperarei nele. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que a misericórdia de Deus que pode nos consolar, apenas ela. Apenas ela. Você lembra que aqui quando Jeremias disse: olha, o Senhor é minha porção, Israel foi dividida. Deus falou assim: olha, vocês vão ficar com essa terra, essa tribo com essa tribo com essa. E olha o que Jeremias diz: olha, eu não preciso ter nada, eu não preciso ter casa, eu não preciso ter carro, eu não preciso ter dinheiro, eu preciso nem de família, eu preciso em primeiro lugar é de Deus. Porque se eu tiver o Senhor, eu sei que eu posso enfrentar todas as coisas. E é disso que eu e você precisamos. Eu sei que você pensa assim: olha, se eu pudesse recomeçar minha vida,
Se eu pudesse, dar um reset, formatar a minha vida, pelo menos nesses últimos 5 anos, seria diferente. Não é apenas isso que você precisa. Você precisa do Senhor, é o que Jeremias está dizendo aqui. Que ele está dizendo, olha, se eu tiver Deus, ainda que a desgraça, que a assolação tome conta de tudo ao meu redor, eu ainda assim conseguirei vencer, porque aquilo que eu tenho em Cristo é muito maior do que aquilo que qualquer pessoa pode ter na vida. As pessoas podem ter apenas bens, apenas coisas. Agora o que nós precisamos verdadeiramente é de Cristo. Um dos motivos que eu detesto a teologia da prosperidade, ou a demologia da prosperidade, sabe por quê? Não é porque ela promete muito dinheiro. Venha para Jesus Cristo, você vai ser rico. Invista na casa do Senhor, vai receber 10 mil vezes mais. Eu não detesto, eu não odeio essa doutrina. Uma, porque ela não é bíblica, né? Mas não é porque ela promete muito dinheiro. Sabe por quê? É porque ela promete só dinheiro. É só isso. O que ela pode dar? Dinheiro. Dinheiro. Não pode salvar a sua vida. Agora, quando nós vemos que nós precisamos verdadeiramente do Senhor, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. E Ele vai fazer um milagre bem grandioso. Sabe de que forma? Te deixar rico e satisfeito, mesmo sem dinheiro algum. Porque muitos comparam, né? O que é ser rico? É ter dinheiro. Mas eu garanto para você que com Cristo você consegue ser rico e satisfeito, mesmo sem dinheiro. E o que Jeremias diz para a gente? Precisamos esperar em Deus. Versículo 25, ele diz assim, né? Bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor. E isso, em silêncio. Você sabe, essa frase, esperar em Deus, ninguém gosta. Porque nós vivemos na época do ontem, né? Queremos tudo para ontem. Vivemos uma época onde as pessoas querem ser proeficientes em teologia com meia dúzia de livros. Onde empresas querem começar a lucrar com 4, 5 meses. Querem tudo para ontem. Mas Deus vem e diz, espera. Espera em Deus. Você vai ver no Novo Testamento pelo menos 88 vezes Paulo dizendo isso. Espera em Deus. Esperar pode ser terrível, mas Deus diz, espera. Esse povo de Deus esperou 70 anos até que a história deles começasse a se reverter. 70 anos. Josué e Caleb esperaram 40 anos para entrar na terra prometida. 40. Esperar pode ser algo cansativo, mas não para os filhos de Deus. Porque nós sabemos, como diz Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A esperar em Deus para nós não é cansativo como é para o ímpio. O interessante é que Caleb, depois de 40 anos, ele diz, tal qual era a minha força há 40 anos atrás, quando Deus prometeu, assim eu sou até hoje. Você consegue imaginar uma pessoa depois de 40 anos? Você já orou por algo 40 anos esperando? Duvido, não orou nada, né? Talvez nem 40 anos você tenha. 40 anos. E então depois de 40 anos, quando Deus diz, Caleb, agora a promessa está aqui. Caleb podia reclamar, Senhor, 4 décadas, meu Deus do céu, hein? O senhor veio de jegue? Só se for. Mas olha o que ele diz, tal qual era minha força há 40 anos atrás, assim é minha força agora. Para encerrar, ele diz que também nós precisamos aprender a suportar as coisas, né? Versículo 30. Dê a face ao que te fere, farta-se de afronta. Uma das maiores infelicidades do ser humano é ele pensar que a vida é só alegria. Há momentos em que eu e você teremos que aprender a lidar com a dor, mas não apenas isso. Aprender a absorver a dor. Sim, absorver o golpe. Jesus Cristo, na cruz, ele rejeitou anestésico. Ele disse, não, essa dor eu tenho que sofrer por inteira. Não posso abreviar. Sabe por que muitos são infelizes? É porque eles correm das lágrimas. Sabe qual que é o problema de muitos viciados? Porque eles nunca conseguem largar do vício? É porque lutar contra um vício dói. Dói. Abstinência, terrível. Vai bater a cabeça na parede. Daí porque eles não estão dispostos a suportar essa dor, o que eles fazem? Dão um jeito de ir para o vício de novo. Esparecer. Esfriar a cabeça. Afogar as mágoas. E mal percebe que está se afogando mesmo. Muitos têm uma atitude errada diante da dor. É por conta disso que nós vemos muitos divórcios. Sabe por que nós vemos muitos divórcios? São pessoas que não podem suportar nenhum desconforto. Porque o casamento às vezes é desconforto.
Você tem que aprender, meu irmão, na vida nós perdemos. E às vezes a derrota é dolorida. Olha, se tem um vexame que eu já vi pior que o Brasil e a Alemanha, foi... Eu tive um pior. Foi o dia que eu fui ver meu filho jogar bola. Eu lembro que ele estava participando do campeonato, e o time dele bem. Era ele e um outro rapazinho, atacante, os dois Cauã ainda, joia. Tudo, nossa, o rapazinho joga bem e tal. E ó, chinelando todo mundo. Até que um belo dia foram enfrentar a Ferroviária. Deus do céu, se pudesse apagar aquele dia. 8-0, fora o show. Deus do céu. Eu lembro do outro menininho no ataque que chorava no campo. Ah, mas vocês estão fazendo muito gol. Vai fazer o quê? E meu filho vinha às vezes perdendo, falando, pai, mas ele não consegue. Falei, volta lá, rapaz. Cai, mas cai de pé. Vai aguentar o tranco. Não chora, não. Treina, próximo ano vocês perderem só de 4. O time dos caras era muito bom. Era muito bom mesmo. Dele triste, óbvio, né? Porque você percebeu com que a maioria dos pais? Filho querido, o que importa é competir. Se perder não tem problema, porque tem problema sim. É vergonhoso, é ruim. Pai, por que nós podemos perder? Porque vocês são ruins. Devia ter jogado melhor. Mas os pais fazem isso para quê? Ai, filhão, não tem problema. Não, quem que entra no campeonato para perder? Ninguém. Você entra para ganhar. Você tem que saber, tem dia que você perde, a derrota também é dolorida. Ou você acha que no vestibular, todos que fazem prestam vestibular vão passar? Ensina o seu filho. Filho, não tem problema perder, não. Ele faz 10 mil vestibular e não passa. Filho, não tem problema, não. Você vai criar ele a vida inteira. Tá? Um moleque com barba já, você criando ele. Vagas de emprego não são todas que vão conseguir. É necessário você aprender a suportar a dor. É por isso que muitos renunciam ao emprego. Sabe por quê? Não suportam tomar xingo do chefe. Eu fui humilhado lá. Volto para casa angustiado, um frango, né? Ai, meu Deus, meu pai. Não aguento tomar um xingo. Meu irmão, você tinha que ir pro quartel. Apresentar o sargento Tiago para você. A hora que o caveiro dá uns tapas na sua lata, meu irmão, você vai aprender, que maravilha. Mas não suportam nada. Sabe por que muitos mudam facilmente de igreja? Olha, não podem ouvir um sermão mais duro. Não pode ouvir uma repreensão do pastor. Daí fica, ai, pastor falou que minha roupa é ruim. Ai, pastor falou que eu tenho que mudar. E vai embora. Mas é para o seu bem. Pode ter certeza, se o seu pastor for homem de Deus, tudo que ele falar vai ser para o seu bem. Mas muitos não aguentam nada. Não aguentam nada. O sofrimento, eu e você podemos ter esperança, sabe no quê? Que ele não é para sempre. Como diz o verso 31 aqui, para encerrar, né? O Senhor não rejeitará para sempre. Não vai rejeitar. No versículo 32 ainda diz, porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Esses homens, eles tinham esperança. Não a esperança apenas na misericórdia de Deus, eles tinham a esperança que um dia virá o Messias, o Salvador. Eles tinham essa esperança. Paulo também diz assim, a nossa leve e momentânea tribulação. Talvez você esteja passando por esse momento, né? Lembrando, Paulo, quando ele diz a minha leve e momentânea tribulação, Paulo não tinha perdido o emprego, não. Paulo tinha passado por um naufrágio. Paulo tinha sido açoitado. Já assistiu aquele filme, Paixão de Cristo? Paulo recebeu 5 açoites daquele. Foi apedrejado, dado como morto. Era perseguido onde ele ia. Teve que sair fugido uma vez, colocaram ele dentro de um cesto para ele sair. E Paulo, depois de tanta desgraça, ele diz, nossa leve e momentânea tribulação. Se eu pudesse propor para você algo assim, olha, você vai viver 75 anos? Irmão, passei um pouquinho, você me perdoa, tá? Você vai viver 75 anos? Olha, eu vou infligir dor em você por 1 minuto. Mas todo o restante da sua vida vai ser sem dor. Você toparia esse acordo? Eu tenho certeza que sim. O que é 1 minuto de dor, né? Comparado com 75 anos sem dor? Agora, o que é uma vida, talvez, de sofrimento? Foi o caso de Jeremias, de Paulo. Comparado com uma eternidade de glória. Comparado com uma eternidade onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Uma vez eu conversava com uma irmã que é deficiente visual, e ela dizia, pastor, você não sabe como que é angustiante não enxergar. Eu falei, deve ser difícil. Tanto é que eu fui embora, eu fiquei uns 5 minutos em casa com a venda amarrada no olho, só trombando as coisas. Eu falei, Deus do céu, é muito ruim. Só para ter um pouco da noção, né? Mas eu disse para ela, irmã, eu sei que é angustiante uma vida toda sem poder ver as coisas. Mas um dia você vai estar diante de Deus.
E um dia esse Deus vai fazer você enxergar a Ele. E a partir do momento que você ver a Deus, você nunca mais vai se lembrar de toda essa sua vida de angústia, de aflição, de pranto. Nunca mais. Porque você vai ver a Ele, um dia os seus olhos verão o Salvador. Portanto, eu e você devemos aprender a resistir, a aguentar, a suportar, porque o manancial de Deus vai nos fortalecer, sim, no dia da adversidade. E um dia, como diz Apocalipse, o Senhor virá e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Amém, meus irmãos?